A gente faz um contato com o Pedro Duran, que acompanhou e está acompanhando durante todo esse dia a agenda do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que tem uma agenda intensa pelo interior de São Paulo, e o Pedro está desde cedinho acompanhando o Alckmin. Muito boa tarde para você, Pedro. Oi, Evelyn, boa tarde. Pois é, o candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, dedica o sábado para uma verdadeira romaria pelo interior de São Paulo. Alckmin escolheu 3 grandes cidades, Sorocaba, Piracicaba e Jundiaí. Juntas elas têm ali mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. A romaria é uma tentativa para reverter a baixa popularidade dentro de casa. Isso porque os números das pesquisas que foram lançadas nas últimas 2 semanas mostram que Alckmin não tem conseguido um bom desempenho eleitoral no estado onde governou por 4 mandatos. Na última pesquisa Datafolha, ele aparece com 16% das intenções de voto, atrás de Jair Bolsonaro. E na última pesquisa Ibope, com 13% das intenções de voto, amargando ali um segundo lugar, empatado com Fernando Haddad, também aqui no estado de São Paulo. Esse fenômeno do ex-governador ser tão mal colocado nas pesquisas aqui em São Paulo é explicado por aliados dele, com quem eu conversei hoje, nos últimos dias, como um fenômeno pró-Bolsonaro, que está tirando votos que seriam dos eleitores tradicionais de Geraldo Alckmin e de gente que, inclusive, já votou nele nas últimas eleições. Alckmin foi eleito em primeiro turno, na última eleição para governo do estado, com mais de 54% dos votos, uma votação bastante expressiva para o ex-governador aqui de São Paulo. Durante a conversa com jornalistas na cidade de Sorocaba, que é uma cidade bem próxima de São Paulo, Alckmin falou especificamente sobre o candidato Ciro Gomes. Gomes que, no debate da TV Aparecida, logo após o debate, tinha dito que Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, é um dos responsáveis pelo que aconteceu com o Brasil. Depois, ele chegou a comentar a carta de FHC, falou em Pindamonhangaba ontem que Fernando Henrique Cardoso era um encantador de serpentes e cínico, e hoje Alckmin reagiu, diz que Ciro Gomes não gosta de São Paulo. Quero aqui fazer um reparo ao tenho até apreço por ele, o Ciro Gomes, quando disse que o culpado da crise é o Fernando Henrique. É inacreditável, né? Acho que o Ciro tem 2 características. Uma, não gostar de São Paulo. Sempre que pode, ele fala mal de São Paulo. E a outra é não ter espírito de justiça. Como é que pode? Quer dizer, o Lula não é culpado, o PT não é culpado. E o Fernando Henrique está fora do governo há 16 anos, é o culpado, não é razoável. Pois é, Geraldo Alckmin falou também sobre geração de emprego e renda, ele que tem a meta de gerar 2 milhões de empregos, diz que vai corrigir a tabela do imposto de renda também, um assunto que tem pautado os debates entre os candidatos, todos eles têm proposto reformas na tabela do imposto de renda, inclusive o candidato do Jair Bolsonaro, do PSL, teve um problema, um imbróglio ali dentro da própria chapa, com declarações do Paulo Guedes em uma palestra para empresários, de que ele criaria uma nova espécie de CPMF e mudaria o tipo de tabela do imposto de renda. Alckmin tem batido nessa tecla nos últimos dias e hoje falou novamente que vai privilegiar os mais pobres, que pagarão menos impostos num futuro governo dele. As cidades ficam a 1h30 uma da outra, são 3, né, que ele escolheu para visitar hoje, Evelyn, por isso o Alckmin teve que alugar um helicóptero para otimizar o tempo. Ele já saiu de Sorocaba, já passou em Piracicaba e está vindo aqui para Jundiaí. E nessas agendas, rapidamente, ele vai passando pelo comércio local, cumprimenta os eleitores, alguns ali xingam, outros elogiam, outros tiram foto. Alckmin não tem tido muito problema com essas agendas de rua, muito pelo contrário, tem sido bem recebido pelas pessoas nas ruas aqui, pelo menos do estado de São Paulo, inclusive reconhecido como governador. Algumas pessoas até ainda acham que ele é governador. O atual governador Márcio França, que substituiu ele em abril, ainda é pouco conhecido pela população no interior do estado e também na capital, e isso a gente percebe quando acompanha Geraldo Alckmin nessas agendas, que escolheu especificamente hoje para trazer junto com ele a candidata a vice na chapa, Ana Amélia, senadora pelo PT, ela que tem sido uma espécie de ferramenta da campanha para tentar dialogar com as mulheres, justamente por causa do alto índice de rejeição de Jair Bolsonaro entre as mulheres. Eu conversei agora no final dessa visita a Sorocaba rapidamente com a Ana Amélia, e a senadora me contava que vai gravar mais vídeos falando sobre a representatividade da mulher na política e também, especialmente, sobre o combate ao radicalismo, ao extremismo, que é o que eles têm chamado, apontando justamente para as campanhas do PT e de Bolsonaro, Evelyn.
E até chama atenção, Pedro, você fala dessa boa receptividade do ex-governador no interior de São Paulo, muitas pessoas ainda associando ele ao cargo de atual governador, o que contrasta com o resultado dele nas pesquisas, né? Porque o Geraldo Alckmin, apesar de estar aí há 20 anos, o PSDB, né, está há 20 anos à frente de São Paulo, o maior estado do país, está com a máquina na mão, não decola nas pesquisas, né, Pedro? Isso é no mínimo curioso. É curioso, e a gente destaca, Evelyn, que essa foi uma campanha do azar para Geraldo Alckmin, porque, por bem ou mal, ele teve uma sucessão de eventos que acabaram minando a campanha dele. E aí a gente destaca desde os problemas com aliados, Beto Richa, Reinaldo Azambuja, Marconi Perillo, Aécio Neves, todos eles ou denunciados ou investigados, Beto Richa foi preso. Todos esses problemas acabaram minando a campanha de Geraldo Alckmin. Ele teve um baixo desempenho nas pesquisas por causa um pouco do fenômeno que tem sido Jair Bolsonaro aqui no interior do estado de São Paulo, que é muito conservador. Bolsonaro apareceu na última pesquisa Ibope com 30% das intenções de voto aqui no estado, e as intempéries das agendas de rua. Ele esteve em Guarulhos 24 horas depois de Fernando Haddad, na mesma praça, no mesmo lugar, enquanto Fernando Haddad pegou um tempo seco, com sol, com 28 graus, Alckmin no dia seguinte pegou uma chuva danada, teve que sair debaixo de chuva e não conseguiu reunir muita gente. Antes ele já tinha tido aquele problema em Brasília, teve que cancelar uma caminhata e teve uma carreata enfraquecida por causa de uma tempestade atípica nessa época do ano. Acabou caindo com uma criança que estava segurando no colo. Quer dizer, não tem sido dias fáceis para Geraldo Alckmin nessa campanha eleitoral, Evelyn. Pois é, Brasília que não chove, né? Alice, Sofia, Carolina, Heloísa, Fernanda, Marcela, Letícia, Maria. Somos muitas. Somos 106 milhões de brasileiras. E mesmo sendo 51% da população, somos apenas 13 senadoras e 54 deputadas federais, de todos os partidos. No Congresso Nacional, somos 11% do total. E esse deveria ser o lugar para ouvirmos a voz de todos e todas. Alguma coisa está errada. Nós, do PSDB Mulher, queremos um Brasil mais igualitário, com menos diferenças, com mais respeito. Com mais espaço para tratar dos problemas que interessam às mulheres. Todos os problemas. Mesmo sendo poucas, nós, mulheres do PSDB, fazemos a diferença, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Comunidade Solidária, Secretaria da Mulher da Câmara, primeiro Ministério da Mulher. Agora, em 2018, queremos fazer mais. Queremos ser o partido com o maior número de mulheres eleitas para participar da vida política do país. Porque o lugar da mulher é na política. É empreendendo, é recebendo salários iguais, é cuidando, é cumprindo as leis. É no comando, é se colocando no lugar dos outros, é trabalhando por um futuro melhor. Afinal, lugar de mulher é onde ela bem quiser. PSDB Mulher.